O diagrama de entidade relacional é uma forma de você desenhar o teu negócio, a tua estrutura de dados, a tua estrutura do teu banco de dados, apresentar de uma forma gráfica, né? Desenhando ela. Nessa aula eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o diagrama de entidade relacional e o como a gente faz para começar a entender e desenhar esse sistema. Então, vamos para a aula. Bem, os objetivos dessa aula são conceituar o DER, o Diagrama de Entidade Relacional, conceituar o que é entidade, conceituar atributos, conceituar o que é chave primária, um conceito importantíssimo de banco de dados, e, consequentemente, também conceituar o que é uma chave estrangeira e conceituar os relacionamentos. Bem, o que é um diagrama de entidade relacional? O diagrama de entidade relacional é um modelo gráfico do sistema do mundo real. O DR é utilizado para a implementação do banco de dados. Então eu vou fazer o meu DR, eu vou desenhar ele e ele vai ser a base para eu montar o meu banco de dados dentro do meu SGBD. E ele vai conter o relacionamento dos dados, o que é muito importante, visto que nós vimos na aula passada que banco de dados ele tem que ser os dados de uma forma estruturada, que eles se relacionem, que eles sejam da forma como eles vão ser armazenados, eles sejam uma forma estruturada de armazenamento. Então o DR vai mostrar isso para a gente também. Agora, quais são os elementos de um DR? O que eu vou ter para montar o meu diagrama de entidade relacional? Bem, primeiro, as entidades. As entidades nada mais são do que as tabelas. Os atributos, que são as características dessas entidades. E também uma chave primária, que é primordial, porque é ela que vai fazer a estruturação dos dados. É através dela que os dados vão ser realmente estruturados. E os relacionamentos, como esses dados vão se relacionar. A entidade. A entidade, ela é o objeto, ela é aquilo que você quer armazenar do mundo real. Então, eu posso ter entidades físicas, como produto, ou o cliente, que são entidades físicas, são coisas reais do mundo, aonde eu vou ter, que eu consigo tocar, vamos botar assim, né? E eu tenho as entidades lógicas, que não necessariamente são coisas físicas, como, por exemplo, uma compra. Ela não é uma coisa física, é um conceito, é uma coisa lógica, ou uma avaliação, uma classificação. Isso são entidades que não são físicas, são chamadas entidades lógicas. Além das entidades físicas e lógicas, nós temos as entidades que são chamadas fortes. O que são as entidades fortes? As entidades fortes são aquelas que existem por si só, não precisam de outras entidades para poder existir. Como, por exemplo, um livro. Um livro dentro de um sistema de uma biblioteca, ele é uma entidade forte. Eu não preciso de mais nada para que um livro exista. Talvez isso tenha ficado um pouco complexo para você entender. Vou te explicar melhor agora quando você entender o que é uma entidade fraca. A entidade fraca é aquela que precisa de outra entidade para que ela possa existir. Um exemplo é um empréstimo de uma biblioteca. Se você não tem livros, não existe empréstimo. Então, para haver um empréstimo, eu preciso de um livro. Daí eu digo, o livro é uma entidade forte. O empréstimo é uma entidade fraca. Por quê? Não vou conseguir criar um empréstimo se eu não tiver o quê? Um livro, certo? Então, esse é o conceito de entidade forte e entidade fraca. Além disso, eu tenho as entidades associativas. Esse é um conceito que talvez a gente não vai conseguir entender ele plenamente agora. Mas a entidade associativa é aquela que é uma entidade utilizada para poder associar outras duas entidades. Bom, isso acontece
quando eu tenho um relacionamento muitos para muitos. A gente vai entender um pouquinho mais lá na frente o que é relacionamento e aí vai ficar um pouco mais claro. Mas eu vou precisar de uma entidade para ligar outras duas entidades. Essas são as entidades associativas. E os atributos? O que são os atributos? Os atributos são as características de cada entidade. Então, se a gente pensar numa entidade pessoa, quais são as características dessa pessoa? Altura, peso, cor dos olhos, idade, data de nascimento, nacionalidade. E lembrando que os atributos eles vão variar de acordo com o domínio da tua aplicação, de acordo com o teu negócio. Se eu estou fazendo um sistema escolar, eu talvez não precise saber qual é a cor dos olhos do meu aluno, do meu usuário, do meu banco de dados, lá da pessoa, dos dados que vão ser armazenados. Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando numa academia, altura e peso são informações primordiais. Se eu estou numa clínica de estética, aí sim, a cor dos olhos, outras informações são importantes. Então, os atributos que vão ser armazenados vão variar de acordo com o domínio da minha aplicação. E os atributos eles podem ser descritivos, que são aqueles que descrevem a entidade, como cor, como peso, comprimento, altura. Então, esses são exemplos de atributos descritivos que descrevem a entidade. Outro que eu tenho são os atributos normativos, que são aqueles que seguem algum padrão, como, por exemplo, um código de barras. Eles são gerados segundo um padrão. E eu tenho também os referenciais, que são aqueles que são atributos que fazem referência. Um exemplo muito forte que a gente vai utilizar bastante é o CPF. Ele é um atributo único, ele se referencia a você. Não existem duas pessoas com o mesmo CPF. Então isso é um atributo referencial que vai ser muito importante quando a gente trabalhar com chave primária. A chave primária também é um atributo referencial. O teu registro acadêmico na tua faculdade, no teu colégio, na tua escola, a tua matrícula no teu trabalho, são exemplos de atributos o quê? Referenciais. E aí eu ainda tenho os atributos simples, que são aqueles comuns, como cor, mais uma vez, peso e altura, comprimento, e eu tenho os atributos compostos, que são aqueles que são compostos por outros, como por exemplo o endereço. O endereço é composto de logradouro, né, que é rua, avenida, travessa, número, complemento, bairro, cidade, estado. Então são vários atributos que montam um outro. Então esses são chamados de atributos compostos. A chave primária é um conceito importantíssimo de um banco de dados. Se eu não tiver chave primária, eu não tenho banco de dados, porque os dados vão ficar soltos e você não vai conseguir acessar esses dados. Imagina que você lê livros, você coleciona livros e você só joga os seus livros dentro de uma sala, dentro de um quarto. Quando você vai procurar esse livro, você não vai achar ele. Agora, se você pega e cadastra esses livros, você cria uma estrutura onde você tem a estante, onde você tem a prateleira, onde você tem o assunto, a chave primária é justamente isso, para eu poder saber aonde aquele dado se encontra. Ele está na entidade tal, ele está na linha tal, e aí dali eu consigo procurar os outros dados dele. Então a chave primária é esse conceito importante, é um atributo referencial, qual eu vou utilizar para fazer as pesquisas no meu banco de dados. E os relacionamentos. O que são os relacionamentos? Os relacionamentos são as formas como esses dados se relacionam. Existem várias formas de relacionamento entre os dados. A primeira é o relacionamento um para um. O que é isso? Vamos pensar num sistema de currículos, onde eu vou armazenar currículos de pessoas. Cada usuário vai estar ligado a apenas um currículo. Eu não vou ter um usuário com 2 currículos. Então, eu vou ter um camarada cadastrado na minha base de dados e só vou ter o quê? Um currículo para aquele cara. Eu vou ter um outro usuário cadastrado que vai ter um outro currículo. Eu não vou ter um usuário com 2 currículos diferentes. Então, esse tipo de relacionamento, onde você tem 2 entidades que se relacionam apenas de um para um de um lado e um do outro, é chamado um para um, que é o relacionamento simples.
Agora, eu posso ter um relacionamento 1 para N ou 1 para muitos. O que é um relacionamento 1 para muitos? É, por exemplo, o sistema de registro de automóveis. Eu tenho um usuário no sistema de registro de automóvel, né, no Detran, que ele pode ter vários carros ligados ao nome dele. Então eu posso ter 5, 6, 7 carros, quantos carros eu quiser, registrados no meu nome. Mas cada carro que existe no sistema de registro só pode estar ligado ao quê? A um usuário. Ele só pode pertencer legalmente a um usuário. Então um usuário pode ter muitos carros, mas um carro só pode ter o quê? Um usuário. Então é um relacionamento chamado um para muitos. E por último, eu tenho o relacionamento muitos para muitos, que é o caso quando eu tenho de um lado ou de outro, eu posso ter vários, de vários para vários. Quer um exemplo disso? Uma biblioteca, por exemplo, um livro pode estar em vários empréstimos e um empréstimo pode ter o quê? Vários livros. Então, é um relacionamento muitos para muitos. Bem, nós vimos nessa aula os elementos de um DR, o que são importantes para eles e alguns conceitos chaves, como atributo, como relacionamento, entidade e principalmente o que? Chave primária. O próximo passo agora é começar a entender como se desenha esse DER, esse diagrama de entidade relacional, que vai ser o assunto para a nossa próxima aula. Eu espero que você esteja gostando do curso. Um forte abraço e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.